noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho na nossa Casa do Caminho. Estamos aqui ainda através da internet, né, em mais um estudo que a Casa do Caminho nos proporciona para nós estarmos em contato com os estudos sempre, né? E estamos aqui, meus amigos, estamos aqui e primeiramente nós vamos convidá-los para a gente fazer uma pequena prece e depois nós vamos entrar propriamente dito no estudo, tá bom? Senhor Jesus, amado e querido Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, nesse momento, Senhor, te pedimos, ser com cada um de nós, protege-nos e nos fortalece, Senhor, nas nossas dificuldades, para que possamos estar sempre ativos, sempre no trabalho e no bem, e sempre, Senhor, te seguindo, que isso é o mais importante. Muito obrigado, meu Mestre, muito obrigado. E que seja em Teu nome, que seja em nome de todos os amigos da nossa Casa do Caminho, que seja em nome de nossa Mãe Maria, e que seja em nome, acima de tudo e sempre, de Deus, que é nosso Pai, que pedimos a devida permissão para iniciar a nossa conversa de hoje com os nossos companheiros. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, vamos lá, meus amigos. Nós vamos hoje estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Muito próprio para esse momento. O que vocês acham? Todos são próprios para esse momento. Mas esse aqui hoje, eu refleti bastante sobre isso, sabe? Muito. Nós vamos estudar justiça das aflições, vamos estudar causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Por que isso aqui é importantíssimo no estudo de hoje, nesse comecinho? Porque sem isso, a gente não entende por que o nosso planeta Terra tem tanta dissidência, tem tanta desigualdade, tem tanto sofrimento, tem tanta gente sofrendo disso, tanta gente sofrendo daquilo, e outros na opulência. Por que isso? Então, vamos ver? Vamos estudar para a gente poder ter uma compreensãozinha melhor? Primeiro, nós vamos lá nas palavras do Mestre Jesus. No item 1 e no item 2. Ele fala assim no item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Está no Evangelho de Mateus. O item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Está no Evangelho de Lucas. Mas ai de vós, ricos, continua ele, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Está no Evangelho de Lucas. Então, você vê que as palavras do Mestre Jesus são bem fortes em relação ao tema, né? Como entender isso? Como entender esse mestre de amor dizendo para a gente isso? Que hoje que nós estamos chorando, passando fome, isso e aquilo, nós seremos consolados. Aí a gente já começa a perceber, isso aqui não deve ser nesse mundo aqui não, né? E é o que está aqui, ó, justiça das aflições.
Só na vida futura podem realizar-se compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, né? Mesmo assim, essa certeza dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Como é que a gente vai entender? Como é que as pessoas vão entender por que eu tenho que ser feliz? Por que eu tenho que sofrer para ser feliz? Ou melhor, troquei. Por que eu tenho que sofrer para ser feliz? Não é isso, gente, não é isso. Primeiro, começando logo do começo, como diz o outro. Em que mundo estamos vivendo? Nós que somos espíritas e que sabemos em que mundo estamos vivendo. Mundo de expiações e provas. Mundo onde encarnam espíritos muito devedores à lei de Deus. Espíritos comprometidos. E que vêm para cá para expiar, passar pela prova, para aprender, para poder ir evoluindo através da encarnação na matéria, que a pessoa, que o ser humano vai evoluindo para ir cada vez melhorando mais, se ele perceber isso. Então, vamos lá. Então, a gente lembra, fazendo um apanhado disso aqui, a gente lembra, Jesus nos apresentou, quando ele esteve entre nós, um Deus bom, um Deus soberanamente justo e bom. Não foi isso? Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, porque ninguém existiu antes de Deus, só Ele. Então, Deus, ele criou tudo que existe no planeta Terra, ele criou. No planeta Terra e no universo. Então, se Deus criou tudo que existe no planeta Terra, o que a gente vai perceber? Que não existe nada criado por ninguém. E se Deus é o quê? Qual é a definição que a gente dá de Deus? A gente vai lá no livro dos Espíritos, a gente lembra lá no item 1, né? Tá assim. Kardec, primeira pergunta que Kardec faz logo para os Espíritos. O que é Deus? Ele não pergunta quem, ele fala o que é Deus? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é a inteligência suprema? Não tem ninguém mais inteligente que ele. E que causou tudo. Ele que criou tudo no universo. Então, se ele criou tudo no universo, ele comanda esse universo. Né? Então, a gente vai dizer, e se Jesus nos apresenta, a gente é cristão, a gente acredita no Cristo, que Deus é bom. Porque até um tempo atrás, muito tempo atrás, a gente acreditava no castigo de Deus, né? Porque Moisés trazia esse tipo de leis para a gente, né? E aí, a gente sabe que Deus tem as suas leis, e tem uma das leis, que é essa que vai gerar isso tudo aqui agora, que vai explicar isso tudo, é a lei de causa e efeito. Como assim eu vou fazer uma atitude má em relação a alguém ou alguma coisa e vai ficar por isso mesmo? Com Deus não tem meio terminho, não. Não tem aquele efeito que se dizia, vamos dar um jeitinho brasileiro? Não tem. Então, pelas leis humanas, isso tudo a gente já estudou aqui, pelas leis humanas, os crimes, quando são descobertos, a pessoa vai presa, a pessoa paga pela lei e a sociedade se sente, pelo menos, foi feito o que tinha que ser feito. Agora, perante a lei de Deus, pode ter sido uma coisinha assim.
ou uma coisa muito grande, ou uma coisa muito pequenininha, que não escapa aos olhos de Deus. Nada, nada, nada. Então, é bom a gente começar a observar nessa encarnação o seguinte: vamos, se já estamos passando por isso e aquilo outro, vamos observar para procurar andar mais corretamente possível para não arranjar confusão para mais adiante. Não é? Entretanto, aí continuando aqui Kardec, as explicações do nosso querido Kardec. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode conceber o seu infinito de suas perfeições, não é? Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não poderia agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, isso é sério. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, Deus é Pai e é justo, essa causa deve ser justa. Então, não existe aquela história de dizer, eu estou sofrendo em vão, eu estou sofrendo sem merecimento. Aí você está colocando Deus no meio do seu bololô aí. Não é por aí. Então, se existe uma causa, vai ter que ter um efeito. E Deus age punemente, seja onde for. Não é castigo. Tenhamos que ter isso como um aprendizado, porque aí eu errei. Digamos, eu errei com uma pessoa. Fiz alguma coisa muito grave com uma pessoa. Aí eu venho, ou nessa encarnação, ou na próxima encarnação, eu eu passo por uma situação complicadíssima sobre aquela que eu provoquei naquela pessoa. Aí eu vou ver como dói. Aí eu vou ver como é triste você, eu estou assim meio até sem palavras. Como é triste você prejudicar, você fazer uma coisa para uma pessoa, que essa coisa acabe acontecendo com você também. E sempre acontece. Vai acontecer. E a gente vai indo à frente nisso, ó. Justiça das aflições. Então, já vimos Deus justo e que Deus não pune ninguém sem como é que eu vou dizer? Sem motivo. Deus não pune, né? Vamos lá para o outro, ó. Então, nós vemos que tem todas as leis divinas que são todas as leis de Deus são imutáveis, né? Uma delas é a tal, né, como eu falei com vocês aqui, que vai permear de fundo isso aqui, que é a lei de causa e efeito, esse assunto hoje, né? Então, vamos lá. Vamos agora para o outro problema. Causas atuais das aflições. Já falamos sobre a justiça das aflições. Então, eu mereço estar sofrendo? Merece. Primeiro que quando você encarna, você vem com uma programação reencarnatória, né? Então, se você vem com uma representação, né? Se já vem com uma programação reencarnatória, você faz esse programa com o seu guia lá em cima. Passa tudo que você não fez na última encarnação. Vamos resolver agora? Vamos fazer agora? Você fez isso de errado. Você poderia ter feito isso assim, assado, você não fez. Vamos fazer agora? Então, vamos embora. O espírito aceita. Tem espíritos que não têm condições de aceitar, são muito endurecidos. Ele vem na compulsória.
Mas a grande maioria dos espíritos tem condições de aceitar. E aceitam e vêm. Aí depois a gente chega aqui e diz que não queria, que não pediu aquilo, não pediu para nascer nessa família, não pediu para nascer com isso, nem com aquilo. Nós sabemos que a pessoa passa por aquilo por necessidade de aprendizado. Né? Então, a programação reencarnatória existe sempre, né? A não ser que o espírito seja muito endurecido, e o espírito já vem para cá sabendo mais ou menos o que vai passar por aqui. Lógico que não são todos os pormenores, mas algumas coisas, o roteiro daquela situação que ele vai precisar fazer, ele tem. Aí, como se fosse pouco ainda, Deus dá o roteiro, Deus dá, os guias lá de cima dão o roteiro, dão os acompanhantes, o anjo da guarda que vai acompanhar, que vai estar junto e tal. Então, olha só como é que nós temos um aparato imenso para estar nos orientando nos momentos das nossas dificuldades, porque teremos, todos terão. Então, vamos embora. Causas atuais das aflições, né? Então, vamos lá. Vimos a justiça e agora vamos ver as causas. Por que acontece as aflições atualmente? Aí, vamos lá. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se preferirem, tem duas fontes bem diferentes, que é necessário o quê? Distinguir. Porquanto umas têm a sua origem na vida presente e outras fora dessa vida. Vou falar isso para vocês agora. Então, a justiça, a causa das aflições, ou você está arrumando aqui nessa encarnação, ou você já arrumou lá atrás e está trazendo para cá para poder se quitar com a lei de Deus. Não tem outra saída, né? Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Cada pessoa tem um temperamento, tem um jeito de ser, um jeito de viver totalmente seu, tem? Então, muitas das vezes as pessoas buscam mesmo complicações nesse seu jeito revoltadinho de ser. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas da própria imprevidência, do seu orgulho e da sua omissão? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, de má conduta? Quantas uniões infelizes porque foram o resultado do interesse e da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação? São aqueles casamentos fadados a não dar certo, né? Interesse por algum motivo, por alguma coisa, menos o coração. Quantas desavenças e discussões funestas que levam à morte teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Isso é pouco, hein? Causas atuais, hein? Todo aquele... ainda tem mais uma dos pais aqui que eu achei interessante. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências dos seus filhos desde o princípio? Por fraqueza, por indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam,
quando os filhos crescerem, né? Admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Olha como isso é importante, a gente começar a parar as arestas dos seus filhos nas más tendências que eles têm desde pequenininhos. Porque isso aí vai ser para o bem deles mesmo. Porque senão eles vão ter que ser, digamos assim, julgados por Deus, porque julgado sempre é, mas vão ter que passar pelo crivo da situação complicada, da doença, da dor, pelo crivo da dor. Porque aí a pessoa acaba prejudicando a própria saúde, né? Quanta gente come desbragadamente, quanta gente bebe desbragadamente. Então, essas pessoas não acabam arrumando uma confusão para si. Aí depois chegam lá na frente, quando está todo ferrado, diz assim, meu Deus, se naquele tempo eu tivesse pensado nisso, quando eu era mais novo, se meu pai e minha mãe tivessem me avisado, eu não estaria numa situação dessa, né? Então, tudo é a questão de uma vivência equilibrada. Não é que a gente vai viver uma vida regrada, sem aproveitar nada, vivendo a vida. Até porque as pessoas normalmente pensam na vida quando estão sofrendo, como se essa vida aqui fosse uma só. Essa vida aqui é uma passagem. Estamos passando por aqui. Se estamos passando por aqui por momentos difíceis, é porque nós precisamos aprender com esse momento. Ponto. Por exemplo, agora, toda vez a gente tem que falar em pandemia, mas agora, essa pandemia veio para quê aí? Para nos ensinar algo, meus amigos. Quanta gente desencarnou, quanta gente está com medo, quanta gente está presa dentro de casa, quanta confusão essa pandemia tornou-se em relação à vida na sociedade, do mundo. Então, o equilíbrio está em todos os momentos. Eu posso comer uma coisinha, mas então eu não vou, porque normalmente as pessoas perguntam assim, então não vou mais comer fritura, eu não vou comer mais batata frita, eu não vou comer mais não sei o quê. Mas você pode comer de tudo, mas tudo que seja um pouco, não seja todo dia. Todos os dias tem que ser. Alimentos moderados, alimentos que não prejudiquem a sua saúde. Essa é a lógica da situação. Então, é isso que nós temos que estar pensando sempre. E vamos lá adiante. E quando a gente observa e vê, tem mais outro detalhe aí agora, né? Que as causas não são atuais. Como é que pode eu estar passando por isso aqui e eu nunca na minha vida, não vem com essa não, eu nunca na minha vida fiz nada, parará, começa os desculpismos, né? Só que, vamos ver aqui, vamos ler um pouquinho aqui o que Kardec fala para gente. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros aos quais, pelo menos, aparentemente ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade, que eu acabei de falar agora. Tal é, por exemplo, a perda dos entes queridos, daqueles que sustentam a família, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiraram tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem com semelhantes condições seguramente não fizeram nada nessa vida para merecer. Sem uma compensação nenhuma. Por que fizeram isso se eu não fiz nada? Eu não estou merecendo isso. Uma sorte tão triste não podia evitar, pois são incapazes de mudar por si mesmos
e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Porque, pois, serão seres tão desgraçados, enquanto que ao lado do mesmo teto, da mesma família, outros são favorecidos do mesmo aspecto. O que dizer, então, dessas crianças que nascem assim que morrem assim que nascem? Eles não conhecem nenhum sofrimento. Estes são problemas que nenhuma filosofia não pôde ainda explicar, nenhuma religião, né? Mas, e que seria a negação da bondade de Deus, se acontecesse isso, né? E o que não é o caso, né? Se a vida da gente tivesse fixada só nessa vida, eu acabei de falar isso para vocês agora, as pessoas estariam entrando em pânico. Nessa pandemia agora, estariam entrando em pânico. Por quê? Como assim? Já passaram-se 1 ano e meio. Eu fiquei 1 ano e meio mais velho, não fiz nada. Claro que fez. Claro que fez. Que fizessem essas aulas que acabavam de sair das mãos do Criador, para o que fizeram? Então, a pergunta que ele faz, o que fizeram para sofrer tanto mal? Essas crianças que morrem assim que nascem. No entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. A gente já falou lá na frente, né? Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, a causa e vem o efeito. Se ela não está aqui, se você não conseguiu detectar aqui, está lá atrás. Nem tenha dúvida. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Não, olha, deixa eu acabar de ler isso aqui, eu pulei um pouquinho, ó. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que a causa não está na vida atual, deve ser anterior a essa vida, isso é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Portanto, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Essa é a lógica. Deus não pune quem faz o bem e pune quem faz o mal. Se eu estou nessa vida sendo punido, é porque eu fiz o mal. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. Jamais. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea, porque às vezes a pessoa fica assim, como é que pode uma pessoa ser tão rica, a outra tão pobre? Que desigualdade é essa? A vida não é só essa, né? A prosperidade daquele que é mau não é apenas momentânea. E se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã, porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do passado. Olha, gente, a coisa é muito mais complicada do que a gente fica pensando às vezes, né? A desgraça, que à primeira vista se parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. Então, toda vez que sofrer, você fala isso. Perdoa-me, Senhor, porque pequei. Toda vez que estiver sofrendo. Porque Deus não está te castigando. Eu estou pulando um pouco aqui, porque nosso tempo está acabando. Entretanto, não se deve acreditar que todo sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o início de uma determinada falta. Muitas vezes, os sofrimentos são simples provas escolhidas pelos espíritos para concluir sua depuração e apressar seu adiantamento. Então, assim sendo, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação.
Porém, provas e expiações são, na verdade, espíritos que ainda têm que provar alguma coisa, né? É certo que o sofrimento não desperta lamentações, deve ser uma expiação, mas esse tipo de comportamento é um indício claro que tal expiação foi escolhida voluntariamente. Então, toda vez que você vê um espírito sofrendo bastante, sem reclamar nada, é para observar isso. Observa que foi expiação, foi escolhida, não foi imposta, sendo também a prova de uma forte resolução e que é um sinal de progresso. A gente foi meio corrido assim, eu sugeriria a vocês que vocês lessem bem esse capítulo todo em casa, porque não dá tempo, né? Então, a gente faz o que pode, né? Mas, de qualquer maneira, vamos encerrando por aqui. Um grande beijo para vocês. Até a próxima, até o próximo estudo. Fiquem com Deus, com a proteção de Jesus nos lares de vocês, fortalecendo, amparando, que a doce e serena paz deles esteja no meio de nós e que nós possamos, não muito longe, estarmos juntos, fazendo nossos estudos presenciais, fazendo nossas palestras presenciais, fazendo o nosso trabalho, que é o que nos compete, né? Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.